Então, a segunda aula de uma turnê aí, uma jornada de 6 semanas, que ainda é pouco, né? Porque isso aqui, eu acho que vai virar um livro, sinceramente. Porque quanto mais a gente pensa, ora um pouquinho, vem mais chaves, vem mais coisas. Então, é muito lindo, inesgotável. E aqui é cumprindo o propósito, personalidades restauráveis. E a base são os 84, 89, 14, que diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. São 89, 12. Misericórdia e verdade diante do teu rosto. Nós vamos falar a segunda parte um pouquinho da justiça ainda, porque não deu tempo de falar tudo. Pouquinha coisa. E então a gente começou a falar sobre justiça e sobre juízo. Que justiça de Deus, principalmente, é muito mal entendido. Eu estou falando dentro da igreja, porque a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça da terra. Porque a justiça da terra é por merecimento, conquista, é um direito. E a justiça de Deus não é. A justiça de Deus é pela graça, é pelo sangue de Jesus, aponta para a justificação, aponta para um preço que foi pago um preço. Então, eu quero dizer para você, eu não sei se vai chocar isso, tá? Mas justiça de Deus é um comércio de almas, porque está escrito. E juízo, só um minuto, me achei. É um tribunal. Juízo, sim, que é um tribunal. Então, justiça de Deus. Por que é um comércio? Está lá em 1 Coríntios 20, 6, 20. Vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Bom preço. Eita, que glória a Deus. 1 Pedro, esse eu gosto também, porque é mais completinho. 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Ele vai dizer assim, olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isso tudo é por amor. Então, agora eu tenho que dizer, tanto que justiça, tanto que juízo, é tudo por amor. O juízo aponta para, mais uma vez, uma falta de conhecimento de quem Deus é, nessa faceta de juiz. Porque há dentro de nós um clamor tipo assim, quando alguma coisa acontece errada, vamos dizer assim, não por nossa culpa, alguma coisa qualquer, fica um clamor dentro de nós assim, mas não é justo, mas isso é injusto, mas não é justo, é injusto. Irmãos, tiremos do nosso vocabulário isso aí, porque isso nada mais é do que uma rebeldia. Porque a palavra diz que Deus é justo, Deus é bom. E por causa da justiça de Deus, você e eu somos justos, justificados, por causa da justiça de Deus. Vou fazer um resuminho do que a gente falou da outra aula, tá? Rapidamente. O significado, 8 significados. O que é a justiça de Deus? É um fundamento, é o que sustenta o trono de Deus, é uma posição, é estar correto diante de Deus, não pelo que a gente tenha feito, nada, não é por merecimento, nada.
mas pelo que Yeshua fez na cruz por nós. É você estar diante de Deus chamando de Pai, como se você nunca tivesse pecado. Ele perdoa. Justificação é isso. É o sangue de Jesus. 3, é um presente, é um dom. Você não precisa fazer nada. Você precisa receber pela fé. Tudo é pela fé. 4, é um atributo. Significa que Deus é perfeitamente justo, que não há injustiça nele. 5, é uma herança. 6, é uma identidade. Como assim? 2 Coríntios 5, 21. Aquele Yeshua que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Para quê? Qual o propósito? Que nele, Yeshua, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você e eu somos justiça de Deus. Enche a boca e fala isso muitas vezes. Eu falei isso muitas vezes, anos. Anos. Eu tinha esse versículo na minha geladeira. Anos, anos e anos. Até aquilo fazer parte de mim, ministrando, fazer parte da minha carne. 6.2. Árvores de justiça. Está lá Isaías 61. 7, é uma cobertura, né? Tem o manto da justiça, tem a couraça da justiça, que é parte da armadura de Deus para proteger nossas emoções. Tem o linho fino. O linho fino aponta para a obediência, né? O que é o linho fino? Apocalipse 19, 7, 8. São os atos de justiça dos santos. Então, as atitudes, nossas escolhas de obedecer. E aí eu me lembrei de Jonas. O senhor já vinha falando de Jonas, eu não deu para falar da outra vez. Jonas, o chamado para ele específico foi para que ele fosse para Nínive para clamar contra ela, 120 mil pessoas, uma ministração pequena, que eles se arrependessem. Como Jesus e João Batista falaram, arrependam-se, porque vai vir o juízo, aí vem juízo. Vai vir. Mas como Jonas tinha, não aceitou aquela instrução, não aceitou por quê? Porque a alma foi a justiça dele falando, justiça própria. Porque a alma dele não concordou com Deus por causa da misericórdia de Deus, porque aquela nação tinha feito muito mal para o povo de Israel. Então ele não achava justo. Não é justo. Aí o que ele fez? Gastou um dinheiro dele. Foi comprar, ainda gastou um dinheiro. Foi comprar um navio para o outro lado lá. Só que tem casos, irmãos, quando a gente desobedece a instrução, não cumpre o propósito de Deus ali, não vai ter problema só para a gente, pode trazer problema por toda uma situação. Ali foi um navio inteiro. Houve prejuízo, houve confusão. E ali, tanto é que aqueles marinheiros sabiam que era alguém, e naquela época eles trocavam sortes para saber o que estava acontecendo. Era a forma deles falarem com Deus ali, ter a profecia, né? A palavra revelada. Depois era o Urim e Tumim. O que aconteceu? Jonas continuou fazendo de morto. Ele, em vez de se falar lá, logo, olha, sou eu. Não, esperou até que caiu nele. Falou, ei, o que está acontecendo com você? O negócio é contigo. Aí ele teve que se expor. E ele teve uma ideia, né? Ele achou que jogando ele no mar, ele ia morrer, acabar com aquilo. Só que não era o propósito de Deus ainda. Lá na frente, o Senhor sabia que aquela cidade ia ser salva. Então, o Senhor deu uma ordem lá. O peixe falou com um peixe grande, que não é baleia, tá, irmãos? Falou com um peixe grande, e aquele peixe foi, engoliu ele. Agora, vocês já pararam para pensar. 3 dias e 3 noites. As algas na cabeça dele ali, ó. Imagina a perturbação. E ele saiu todo esmagado ali no estômago do peixe. Meu Deus, que coisa horrível. Até que ele clamou. Ele disse que ia cumprir o voto. Quando você lê lá o clamor dele, ele fala assim: Senhor, eu vou cumprir o voto. Eu vou cumprir. E aí ele cumpriu, contrariado. Mas ele cumpriu. E aí houve uma salvação, 120 mil pessoas. E ali ele ainda estava ressentido, ou seja, totalmente a alma. A alma dele
justiça própria, não concordou com a palavra, rebeldia, simples assim. E ali no final, nós não sabemos o final de Jonas, porque não é revelado, né? Se ele se acertou com Deus, se não se acertou, ficou um ponto de interrogação. Eu creio, eu quero crer que está tudo ok. Aí mas sou eu que espero isso, né? E então, a oitava definição, armas de justiça. Está lá em 2 Coríntios 6, 7 e 10. Armas de justiça. E justiça e juízo. Justiça aponta para a aliança, aponta para o sangue, e a gente vai ver que é o comércio, tanto é que em Mateus 26, 15, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo, correspondia a R$ 81, sabia? Hoje. 13 dólares e 50. É só isso. Ele foi vendido. Então, aponta para isso. Aliança, sangue, amor, integridade, retidão, não muda. Juízo. Juízo vem do mishpat. Justiça de sedaká, né? Mishpat, juízo. Julgamento, justiça, ordenança. Ato de julgar um caso e condenação do errado. É um lugar, é um tribunal. É um tribunal. É um assento de julgamento, olha aí. É a sentença de um juiz, é a decisão de um julgamento. Os portais das cidades eram um lugar onde se julgava as causas do povo. Tanto é só a gente lembrar do livro de Juízes. Como não havia rei nem nada ainda, você vê que o Senhor levantou juízes para o quê? Julgar as causas do povo, certo? Então, não é justiça isso. Não é. É um tribunal celestial. E o que acontece? Deus é bom e é justo, mas ele é juiz, é uma faceta de Deus. E ele precisa aplicar o juízo dele qual é o propósito? De trazer o alinhamento à sua vontade. É simples assim. É amor também. Mas muitas das vezes, o que acontece? Ó, Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Olha aí, que coisa linda. E muitas das vezes, agora eu vou falar no primeiro ponto, vingança. Muitas das vezes queremos exercer juízo, julgamento em alguma situação. Sabe por quê? Porque estamos querendo exercer vingança. Lá no fundo, tá? Isso é a raiz. Por isso é necessário estarmos sempre sondando o coração. Porque aí ele vai te levar para o caminho reto, que é te sedacar. Olha que coisa linda! O caminho da justiça, da retidão. Salmo 139, sonda meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim caminho mau e leva-me para o caminho reto. Naum, primeiro capítulo, versículo 2, ele tem uma revelação de Deus como um Deus zeloso. O Senhor é um Deus zeloso. Essa palavra zeloso, irmãos, é ciumento. Como Paulo fala lá do Espírito Santo, arde de ciúmes por nós. E vingador. Essa palavra vingador significa vingador mesmo. Vingador. O Senhor é vingador. Ele toma vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira contra os seus inimigos. Jeremias 30. Ele fará justiça e juízo na terra, as duas coisas juntas. Isaías 32, 1. E eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, o tribunal.
podemos acessar o tribunal para as nossas causas. Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí eu pergunto a você: como fazer para não exercer vingança? Como fazer para não exercer juízo? Tem um antídoto. É a misericórdia. O antídoto do juízo é a misericórdia. Por isso que ele diz: misericórdia e verdade vem diante do seu rosto. A definição para misericórdia que eu gosto mais é que o Salmo 103, versículo 6, ele vai trazer, tá? Que é muito simples da gente entender e gravar, memorizar. Porque eu disse que a Bíblia se explica, né? Ó? Salmo 103, do 6 ao 12. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, ânimo longo e grande em benignidade. Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, isso já é misericórdia. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, aqui, ó, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, de forma muito simples, misericórdia é não reparar no defeito do outro. Ao contrário, é afastar, é cobrir as transgressões do outro. E a palavra diz também, né, que quando a gente cobre o amor, o quê? O amor, aqui também exercer amor, cobre multidão de pecados. Cobre, não expõe. Sabemos a maldição que veio sobre o filho de Noé, quando ele foi o quê? Ele foi expor a nudez do pai. Já os outros dois irmãos, Jefé e o outro, o que eles fizeram? Eles de costas, cobriram o pai e saíram de costas. Ele recebeu uma maldição do pai. Não importa, o pai estava bêbado, bebeu, não importa o que o pai fez. É pai. Tinha que ter honrado, ele não honrou. Recebeu uma maldição que se cumpriu, né, na vida dele. E aí, Mateus 9:12 vai nos ensinar isso aqui, ó. 9:13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Olha a instrução dele. Aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento, que já é justo, mas os pecadores ao arrependimento. E a palavra justo também, eu gosto muito do significado dela, no sentido de que ela significa fixado. Eu gosto de pensar isso. É como um prego fixado. E a palavra diz que, vamos lá, Salmos, aqui na frente, só um minutinho. Salmos 144, 12. Ele diz que o meu coração não temerá mais notícias, porque ele está firmado no Senhor, firmado. O meu coração. Não... Isso é outro versículo que a gente precisa falar muito para a gente mesmo, né? Quando você sentir um discernimento que vai vir alguma má notícia, já vai declarando isso. Você não vai ter medo. Não vai ter medo. Não vai ter medo dessas más notícias. Não vai ter medo. Em nome de Yeshua. Vai declarando. Declara, declara. Não deixa passar. E aí,
Os fariseus eram mestres da lei, mas não conheciam o poder da misericórdia. O que Yeshua estava dizendo? Eu desejo de sua parte atos de misericórdia, atitudes, em vez de holocaustos. Que aí virou o quê? Religião. Virou religião. Se a sua religião te exalta e te auto-justifica, e se você pensa que estar com pecadores o tornará impuro, seus sacrifícios são inúteis. É isso que ele estava falando ali. Eu gosto muito dessa história de Lucas 19, 18, 9, 7. Lucas 18, 9 e 7. O fariseu e publicano. Aqui ele está ensinando sobre justiça própria também. E sobre misericórdia. 18, 9 e 7. Aí ele disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha aí, a justiça própria. Eles confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Olha só, gente, eles criam que eram justos. É forte isso aqui. Eles acreditavam que eram justos, mas eles desprezavam os outros. O justo ele não vai desprezar, porque está escrito lá em Levítico: não despreze o teu irmão no seu coração. Não despreze, ou seja, desonrar, colocar menor, sabe? É isso que significa. Entra o orgulho aí, se acha maior, se exaltando. Se acha melhor que o outro. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pelas vestes dele, sabia que era publicano, tudo, né? Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não olha para os meus pecados. Eu estou aqui arrependido. Eu sou publicano, eu cobro, eu não vou cobrar mais, eu estou conjecturando. Eu não vou roubar. É um trabalho que eu faço. Eles não gostam de mim, mas eu vou procurar fazer certo. E se possível, me tira desse emprego. Aí sou eu falando, tá, gente? Acredito que ele estava assim também dentro dele. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa. Justo, ok. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui a gente vê claramente a conexão entre misericórdia, tá? E humildade. E a gente vê claramente como ele via, olha aqui, crendo que era justo, ele cria, mas ele não era. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, perdoa a igreja, perdoa todos nós, quando algumas vezes cremos que somos justos, mas não estamos exercendo misericórdia, não estamos cobrindo as transgressões do outro, muito pelo contrário, estamos descobrindo, meu Deus, palavra, fofoca. Meu Deus, perdoa. Entramos nesse lugar de arrependimento, Senhor, que o Senhor possa aplicar o sangue de Yeshua sobre as paredes, os umbrais do nosso coração, da nossa mente, de todo o nosso ser, Pai, em nome de Jesus. E livra-nos do orgulho, Senhor. Pai, desprezar o outro é desonrar, Pai. Nos ajuda, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha todo mundo igual. Então, Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus. Recebemos o teu perdão. Amém. Agora, irmãos, não vamos nos enganar. Sabe o que acontece? Há uma batalha para exercermos juízo. É uma batalha. Você quer fazer as coisas do reino, sempre vai ter uma batalha. Nós conosco mesmo, tá? A nossa alma.
E aí, olha o que ele diz, Tiago 2,13. Porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não tiver demonstrado misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se ela triunfa, é porque ela teve uma guerra, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tratar os outros bem, não apontar os defeitos, não olhar para os defeitos, muito pelo contrário. Procura olhar as qualidades, porque defeito nós todos temos, né? Só naquele dia nós vamos ser perfeitos. Então, você pode exercer misericórdia em qualquer lugar. Você pode chegar no mercado cheio, as pessoas reclamando de tudo, que tá caro, tá caro, tá caro, é fila, é mole, é devagar, tal, 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 aquilo vai contagiando todo mundo. Aí você chega para aquela caixa lá, que não vai adiantar falar com as pessoas, porque eles não querem, chega para a caixa que já está batida, fala assim, ai, seu batom é bonito, ficou bem em você? Ah, o seu cabelo, alguma coisa tem de bonito nela, uma unha, alguma coisa, você vai trazer um sorriso para ela. Exercer misericórdia, mas você está levantando o outro, isso é exercer misericórdia também. E bondade. O livro de Provérbios nos instrui a buscar sabedoria, lendo e aplicando, nos instrui a receber a instrução. Busca sabedoria, lendo e aplicando o livro de Provérbios. Provérbios 1:3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, Tzedeque, o juízo, Mishpat, a equidade, que é imparcialidade. Jeremias 23:6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: o Senhor, nossa justiça. Yahweh, nossa justiça. Que coisa linda. Tem que falar muito isso. Muito, muito, muito. Essa foi a primeira parte. A segunda coisa aqui, o segundo princípio, a gente vai ver que Jesus conecta oferta com ofensa. Tribunal. Olha aí. Toda vez que aparecer prisão, essas coisas, você pode crer que é um tribunal, tá? Na Bíblia. E tem muito. Mateus 5, 23 ao 26. Uma passagem que todo mundo já conhece muito, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, altar aqui é lugar de morte, né? Do eu, lugar de sacrifício, lugar de encontro com Deus. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, lê, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Gente, isso não é parábola não, hein? Isso é a palavra de Deus. E o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Isso aqui tem a ver com a lei romana, tá? Ele tira da lei romana ali o princípio para ensinar, assim como Jesus sempre fazia, né? Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, é muito sério isso quando a gente ainda tem alguma ofensa, mágoa, ressentimento contra alguém. Resolve logo isso, né? Perdoa, vai. Irmãos, o perdão, depois a gente vai falar sobre isso, mas o perdão como o amor, é uma decisão. O amor tipo de Deus é uma decisão, não tem nada a ver também com o amor humano. Então, você decide, busca Deus e aí você vai. Aí no caminho, algumas vezes o perdão é rápido, outras vezes vai ser um processo. Porque eu vou dizer,
Enquanto tiver um ranço ali, você sabe que ainda não perdoou tudo. Então, busca. Ele vai arrancando, vai limpando tudo. E se necessário, busca ajuda mesmo. Busca ajuda da pastora ou uma professora. Tem muita gente aqui para poder ajudar. Mas eu sei que essa igreja aqui, ela já sabe disso e busca mesmo. Eu sei. Não fica quieta, não. O terceiro princípio. Ah, esse eu gosto. Ele nos chama para chegarmos juntos em juízo. Ele faz assim, ó. Aquele cara que chama, ó. Vem aqui. Como se fosse para a luta. Ai, Jesus lindo. Isaías 41, 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemos juntos em juízo, tribunal. Apresentem as suas causas. Mas como a pastora Fabiana falou outro dia, não falar muito. Não é isso que ele está dizendo aqui, não é isso. Aquela lista de coisas e repete, repete, repete aquela lista a vida toda. Não é isso. Você pega uma causa, porque olha só, Jesus, quando perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Ele só respondeu o quê? Ai, Senhor, eu quero isso, quero... Não, eu quero voltar a ver. E Jesus não estava vendo que ele estava cego, mas ele queria ouvir dele. Então, pede a ele sabedoria, objetividade, e você vai falar. E muitas das vezes também, às vezes o silêncio, né? Ficar silêncio primeiro. O mais difícil é ficar silêncio para saber o Espírito Santo vai ministrar em você para você pedir. Um dia eu acordei com essa pergunta e eu custei a entender o que eu queria, sabia? O que queres que eu te faça? Que só vê aquelas mesmas coisas, né? A salvação das famílias. É, raramente eu oro pela salvação das duas irmãs. Sabe por quê? Porque está escrito. Desde que eu me converti, quando eu li, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Eu já sei. Eu posso orar por alguma outra situação, né? Pode acontecer durante o percurso, mas ficar, Senhor, salva, salva, cura, cura. Não, 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 não. Estou contando a minha experiência, tá? Se você ainda precisa ficar conversando com ele essas coisas, é porque você mesmo não está ainda convencido das coisas. Então, tranquilo também, tudo tem o seu tempo. Versículo 25, ele vai dizer: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, rebeliões, por amor de mim mesmo. É por amor dele mesmo, que coisa linda. E dos teus pecados eu não me lembro. E aqui eu venho falar da autocondenação. Muitas das vezes a gente se condena. Se Deus não te condena quando você se arrepende, receba o perdão de Deus. Se perdoa e vai. Simples assim. Mesmo sentindo alguma coisa esquisita. Se perdoa e vai, que no caminho você fica totalmente limpo. Fica totalmente limpo. A ideia de apagar os pecados aqui é tirada do costume de administrar contas, olha aí, e cancelar ou apagar a cobrança quando a dívida é paga, e não há castigo nem condenação. Você e eu fomos pagos por um alto preço, o sangue do Cordeiro de Deus. É graça, é favor de Deus, amor. Salmo 119, versículos 43 e 45. Se você quiser dormir bem, bota a Bíblia falada, Salmo 19, 119 rolando. Gente, é tremendo. Tu vai escutando, é muito bom. Ele não acaba, né? Porque é muito grande, você dorme. É muito bom, muito bom. 43, 45.
e da minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois eu me atenho aos teus juízos, eu presto atenção aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade. Olha que coisa linda! Pois busquei os teus preceitos. Andar em liberdade é o que nós andamos, uma jornada de liberdade nele. Segunda Reis 5:11 vai contar a história de Naamã. Naamã ficou leproso por causa do orgulho do seu coração e mente corrompidos pelas suas conquistas. Ele se apoiava nas suas vitórias, mas o Senhor quis mudar tudo nele. Uma coisa linda. Principalmente a sua forma de pensar. Ele fez com que uma menina fosse ser escrava lá. Não tem nem nome essa menina. Essa menina, ela foi tomada cativa por causa da guerra e estava servindo a mulher de Naamã. Ela tinha tudo para ficar moada. Ela tinha tudo para dizer: é um Deus injusto. Eu não mereço isso. É injusto. É injusto, injusto, injusto. Só traz perturbação. Não! O que que ela fez? Ela tinha as suas feridas curadas. Ela não se conformou. E ela ficava atenta, ó. Ela ficava atenta, ela vigiava e orava. Vigiava e orava. Então, ao invés de ficar triste, inconformada com aquela situação, porque ela tinha suas feridas curadas, ela confiava e se apoiava no Deus de Israel. Coisa linda. Ela sabia quem ela era. Gente, ela não tinha pai nem mãe ali, não. Não sei nem se morreu. Gente, é demais isso. Essa menina é demais. Ela entregou boas novas para a esposa de Naamã. Ela falou: ei, tem um profeta em Israel. Samaria, tem um profeta. Se o meu senhor fosse lá, ele poderia ser curado dessa lepra. Gente, a esposa ouviu e foi convencer Naamã. Não sabemos se ele demorou a aceitar, não sabemos, mas convenceu ele. Porque era todo um movimento, gente, para Naamã sair dali, para ir para outra cidade ali, outro território. Tinha que falar com o rei, pedir carta para o rei. Era muito movimento, dinheiro e tudo. Ela creu, convenceu o marido e ele notificou o rei, e o rei lhe deu uma carta, o rei da Síria. E muitos bens para o rei de Israel e para o profeta Eliseu, tá? Sabe quanto que foi? Eu fui aqui, tá, estudar. Porque isso aqui eu gosto muito de saber. 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. 10 talentos de prata, vou falar em dólares. Cada talento corresponde a 1.020 dólares. Então, 10.020 dólares, 60 mil reais. Já os ciclos de ouro, gente, 200 mil dólares. É muito dinheiro. As mudas de vestido, não sei. Mas o que aconteceu? Aquela história. Chegando lá, na mente dele, olha a fortaleza na mente. Quando a gente pensa uma coisa, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e não é nada daquilo. Primeiro, quando chegou lá, Eliseu nem recebeu ele. Eliseu mandou o Geazi lá, o filho do profeta, né? O discípulo dele. Ah, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio lá. O quê? Ficou todo ofendido. O rei, um comandante de guerra, eu? Não tem rios mais limpos lá na Síria? Esse aqui barrento? Acho que tinha chovido. Eu não vou, não. Eu não vou, não. E foi embora. Só que ele tinha um bom relacionamento com os soldados. Isso é muito importante. E aí os soldados convenceram ele. Poxa, se tivesse te pedido outra coisa mais difícil, você não ia fazer? O senhor não ia fazer?
custa? Já está aqui. Aí deu o que deu, né? E foi, mergulhou, conforme ele foi mergulhando ali, toda a vaidade dele ficou naquelas águas, ele foi purificado, né? Onde ele confiava. Ele se converteu mesmo, ele viu ali o rei de Israel tremendo, e, e ali ele até pediu, né, para levar um muro, uma mula cheia de terra lá. Ele falou: Eu não vou mais, só tem esse Deus aqui, esse é o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Ele se converteu. E aí pediu perdão, né? Mas eu estou ali ao lado do rei. Quando ele vai lá adorar o Rimon, lá, aquele demonião, eu tenho que ficar ali, mas eu não estou adorando nada, eu só estou acompanhando ele. Aí Eliseu ainda falou, que palavra tremenda, né? Vai em paz, cara. Deus conhece seu coração, vai em paz. Não seja religioso, eu não sou religioso, não. E aí ele não aceitou nada, porque até isso Deus queria tratar com ele. Ele não podia comprar a justiça de Deus. Ele não podia comprar, não tem preço. Não tem preço. Só que Geazi, né? Infelizmente, ele, o que que ele aconteceu? O coração dele estava corrompido. E ele não se arrependeu, ele foi confrontado, ele foi lá, pediu lá, recebeu 2 vestes, mentiu, né? Não sei se mentiu, de repente podia estar chegando 2 filhos de profetas mesmo, 2 aprendizes lá, e só que ele deu 2 mudas na mão de vestes, que devia ser bem caro também, e deu 2 talentos de prata, enfim. Então, o que que aconteceu? Geazi recebeu o juízo de Deus, porque por causa do seu coração corrompido, e ele não se arrependeu. Resultado, recebeu uma palavra do profeta que se cumpriu na hora, boca de Deus. A lepra de Naamã se apegou a ele e a toda a sua descendência. Maldição hereditária, não atingiu só ele, foi toda uma descendência. Muito triste isso aqui. Tem umas histórias assim meio, né? Ai, Jesus amado. Agora, a quarta coisa, o quarto princípio sobre juízo. A paz. A paz como juiz. Está lá em Colossenses 3,15. A paz do reino, mas essa é a paz do reino, não a paz da terra. Que a paz, essa paz aqui no grego é eirene, que significa isenção. Olha que coisa linda. Isenção de fúria. Isenção de devastação da guerra. Olha que coisa linda. Harmonia, segurança, proteção, prosperidade, felicidade. Porque a paz e a harmonia tornam as coisas seguras e prósperas. A paz e a harmonia tornam as coisas seguras e prósperas. É verdade isso. Então, a paz de Deus, a paz de Cristo, que é o príncipe da paz, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Olha o propósito. Como membros de um só corpo. Aqui está falando da família, o corpo, paz com todos. E Pedro também fala: seguir a paz, sem a qual, e a santificação, sem a qual vocês não verão a Deus. E essa paz aqui é tão tremenda que você também é um fruto do Espírito. Você pode, você pode desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, certo? E essa paz, você pode até pedir paz para Jesus, mas só que ele já deu a paz. Você precisa crer. Ele falou assim: a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não dou. Eu te dou a minha paz. Ele é o príncipe da paz. Então você fala: Senhor, eu estou falando como eu oro, tá? O Senhor já me deu a paz. Já deu para minha família. Então, aí, ó, apresento em juízo. Vamos lá? Manifesta a paz na minha casa. Começando em mim, né? Tudo começa na gente. E dá sabedoria para resolver tudo. Sabemos que não adianta
nos escondermos dos olhos de Deus, como Geazi. Geazi olhou para o lado, igual Moisés quando matou aquele homem lá, o egípcio. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, ninguém está vendo, mas Deus vê. Não adianta. Hebreus 4,13 vai dizer que não há criatura, coisa criada. Essa palavra criatura significa coisa criada, cada pensamento, desejo e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de tratar. Que coisa linda! E muitas das vezes a nossa alma não quer, por isso que é guerra. Não quer expor. Por quê? Vai doer, né? Porque ele abre a ferida, mas ele fecha. Então aquilo vai doer. Mas é muito necessário expor. E o quinto princípio: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo, está em Mateus 7, 1 e 2. Porque com o juízo com que julgardes, também serão julgados. E há uma medida, tá? Com a medida que utilizarem, também será medida para vocês. Vê que sempre começa com a gente. Sempre começa com a gente. E a gente, às vezes, quer esperar que o outro resolva. Não! Deixa eu falar. Deixa o outro com Deus. Resolve. É a melhor coisa que você faz. Não é fácil no princípio, mas depois tudo é um treinamento. Você vai se treinando e vai conseguindo. Amém? Ai, glória a Deus. Então, essa é a palavra sobre juízo, justiça e juízo, misericórdia e verdade. Verdade é a palavra de Deus. Verdade também é o cinturão que sustenta toda a armadura, sustenta também as roupas, as vestes, né? Então, justiça e juízo são a base do trono de Deus, é o que sustenta o trono de Deus, é o alicerce. E verdade, misericórdia e verdade vão adiante do rosto dele, porque ele ali está conectando todas essas coisas. Amém? Agora você pode pegar a ceia que nós vamos orar. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para clamar. Em comunhão contigo, estamos à mesa com o Senhor. Pela fé, nós sabemos que o Senhor está conosco, cremos nisso. E Ele nos ensinou para que nós fizéssemos isso, fazer isto em memória de mim. Nós fazemos isso em memória dele. Ele apresentou o pão, este é o meu corpo, que foi dado por vós. E ele apresentou o vinho, dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por amor de vocês. É um pacto, é uma aliança, é o sangue de Jesus, foi um preço pago, preço alto para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, tivéssemos cura. Pai, em nome de Jesus, essa noite é uma noite de cura. Quando bebermos, tomarmos essa ceia aqui na comunhão, Senhor, que sejamos curados nas emoções. Se tiver ainda qualquer ranço, qualquer coisa, Pai, que haja perdão. Ajuda a perdoar, Senhor. Ajuda a perdoar. Se ainda tiver alguma coisa, alguma ofensa contra um irmão ofendido, Senhor, em nome de Jesus, para que não fique preso e tenha que pagar uma dívida. Senhor, em nome de Jesus. Nós lemos que foi pela liberdade que o Senhor nos chamou e já nos fez livres. Então, Senhor, nos ajuda a exercermos misericórdia, Senhor Deus. Não olhar para os defeitos do outro, muito pelo contrário, não desprezar o outro, não desprezar, Senhor. Não, porque quando desprezamos, nós estamos nos exaltando, colocando acima, e muitas das vezes tratamos mal aquela pessoa. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, Pai, em nome de Jesus,
nos ajuda a ser misericordiosa, nos ajuda a caminhar na verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia toda a verdade. Essa jornada é da verdade, porque está escrito em Atos: nele nós vivemos, na palavra. Nele nos movemos e nele existimos. Só ali. E a paz, o shalom, é o próprio Yeshua. É este lugar. É um lugar ali onde a gente pode se assentar, ficar ali quietinho, aleluia, descansando. Ele nos faz repousar em verdes pastagens. Ele nos leva mansamente a águas tranquilas, mansamente. Nos ajuda, queremos aprender contigo, Yeshua, a ser manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, porque os mansos herdarão a terra. Então, Pai, muito obrigada, Pai. Queremos aprender mais sobre o tribunal, o juízo. Nos perdoa, Senhor, quando também nos ajuda a tirar essa palavra do nosso vocabulário. Injusto, não é justo. Deus é justo, porque não conhecemos Deus direito quando ficamos falando isso. Então, Senhor, nos traz a luz, nos traz a revelação, em nome de Jesus. Amém. Podemos ser. Glória a Deus.